Sejam muito bem-vindos ao canal Laboratronic. Hoje nós vamos aqui mostrar como transformar um fone que era de computador, de PC, de duas vias, em um fone com apenas uma via, ou de celular e outros videogames aí que nós temos que utilizam esse conector. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz a transformação desse fone. Eu utilizei um outro fone velho para poder recortar a ponta e fazer a soldagem aqui. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando como reutilizar um outro fone para fazer essa transformação. Mas hoje nós vamos utilizar aqui um conector, de 3.5 mm, famoso P3 com 4 vias. É muito importante observar isso, tá? Ele tem que ter 4 vias. Mais pra frente eu explico certinho o porquê. Esse é um conector que eu comprei pela internet, no AliExpress, mas você também encontra no Mercado Livre, Shopee, qualquer outro site de revendas você encontra. Bom, vamos lá. Antes que vocês me perguntem o porquê de eu não ter utilizado um adaptador, que existe um adaptador aqui de dois plugs para um plug. É porque costuma dar muita interferência. E como eu não utilizo o fone no PC, no notebook também é entrada de um plug só, eu resolvi fazer a transformação em definitiva, tá? Eu vou utilizar aqui um suporte para realizar esse processo de soldagem. Caso você não tenha, fica tranquilo, dá para fazer sem, tá bom? É só para facilitar e ficar mais claro aí durante o processo de filmagem mesmo. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é cortar o fio, assim como se ele estivesse com os dois plugs. Eu vou remover aqui o espaguete termorretrátil, porque já existe uma emenda, como eu disse, desse plug que eu usei anteriormente, tá? Mas pode cortar que você vai ver que vai ficar da mesma maneira que o meu, assim que eu remover essa capinha. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo mostrando como reutilizar uma ponta de um fone para fazer essa transformação, deixa aqui nos comentários que eu faço um específico, mas eu acredito que só assistindo esse vocês já vão entender o conceito e já vão conseguir fazer mesmo utilizando uma pontinha dessa daqui, tá bom? A única diferença realmente vai ser a estética, que como vocês viram aqui, esse não fica tão legal, mas já dá para usar tranquilamente. E com o plug de 3.5 mm fica um acabamento mais primoroso. Bom, então vamos lá, depois de cortar o fio, eu vou colocar essa tampinha que vai rosqueada no conector, que claro, depois de soldar não tenho como colocá-la. E para facilitar a colocação da borrachinha de acabamento, eu vou cortar a ponta do fio aqui, que assim fica mais difícil de passar. Então a gente deixa ele reto. Se você não estiver utilizando um conector desse, for um conector utilizado de um outro fone, essa etapa você não precisa fazer, mas se você for utilizar o espaguete termorretrátil, já é importante você lembrar de colocar ele ali. Bom, vamos passar a borrachinha então, como eu havia dito. Bom, agora depois de colocar nossa borrachinha de acabamento, nós vamos tirar essa proteção do fone, Vamos desencapar para a gente conseguir ter acesso aos fios e realizar aí o processo de soldagem. É muito importante que quando você decapar o fio, você tome bastante cuidado para não machucar os fios internos ali. Então tire somente a capa de proteção, tá? Uma curiosidade sobre os fones de ouvido é que os fios eles são esmaltados, como se fosse uma espécie de verniz. E esse verniz faz com que um fio não dê o curto-circuito com o outro. É assim como essa capinha de borracha de fora, só que muito fininha, para que o fio ele não fique muito grosso. Então eles fazem aí a forma de isolar com verniz ou um tipo de esmalte, não sei exatamente qual material, mas se você simplesmente ligar a ponta de um fio assim no outro, eles não dão contato, tá? Você precisa aquecer com ferro de solda para remover essa camada protetora aí de verniz. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da diferença da ligação de um plug único, para os dois plugs do computador normalmente utilizado, tá? Então vamos lá, cada partezinha prata dessa separada simboliza um fio ali na outra ponta. Então esse daqui é o lado do fone. A gente tem aqui lado esquerdo, lado direito e o negativo. Então como eu disse, cada divisão dessa representa um fio, tá? No microfone, apesar de ele utilizar o mesmo conector ali e também ter 3 divisões, a gente só utiliza 2, tá? Uma delas é o microfone e a outra é o negativo. Não são utilizados os 3 fios.
no microfone são 2 e no fone são 3, ou seja, nós temos aqui 5 fios. Então eu vou explicar agora os dois plugs separados, como eram no conector original. Então a gente tem aqui o primeiro fio, que é o fio azul, que já está aqui separadinho. Esse fio é o que corresponde ao lado direito, enquanto o fio verde é o que corresponde ao lado esquerdo. E o fio todo amarelo é o negativo, são aqueles 3 primeiros que eu falei no conector lá. Eu vou deixar uma fotinha explicando melhor. Aí sobramos os outros dois que são os do microfone. O todo vermelho é o do microfone e o vermelho com amarelo representa o negativo do microfone. Então o que a gente vai fazer? Como a gente só tem 4 vias, ó, tem 1, 2, 3, 4 vias e 5 fios, nós vamos unir os dois negativos, tá? Então tanto o negativo dos fones lado esquerdo e direito, né, quanto o negativo do microfone, eles vão virar um fio só. Fazendo isso a gente consegue aí transformar a ligação de 2 plugs em um plug só. E tudo que a gente precisa fazer para que isso aconteça é juntar o fio que é totalmente amarelo com o fio que é amarelo e vermelho. Na hora de iniciar o processo de soldagem, uma dica muito importante é que você derreta aquela camada que eu tinha dito do verniz que existe nos fios, já estanhando eles. Então não tente já grudá-los direto no conector. Adicione um pouquinho de estanho na ponta de cada um dos fios, e isso vai facilitar bastante o processo. Eles devem ficar dessa forma, com a pontinha bem prateada com a cor do estanho, tá? Todos os 4 têm um ladinho ali que estão bem prateados. Eu vou fazer as ligações agora e mostrar os resultados para vocês. Da mesma forma que nós adicionamos um pouquinho de estanho nos fios, nós vamos adicionar um pouquinho nos conectores para facilitar aí o processo de soldagem. Depois de estanhado, as pontinhas devem ficar da seguinte maneira. Vou tentar focar aqui e mostrar para vocês que existe uma pequena parte cromadinha ali no conector. Ó. Tá vendo? Vou fazer isso nos 4, tá? Soldagem aí finalizada. Esse aqui foi o resultado final. Eu liguei de acordo com aquela imagem que eu deixei na tela para vocês verem. E agora a gente vai fazer os testes para validar se realmente funciona, né? Como vocês podem ver, quando a gente conecta o fone, o celular já reconhece, tá? Como eu sobrescrevi o áudio, não vai dar pra gente ouvir o fone tocando. Mas eu vou fazer agora uma pesquisa por voz, né? No Google. E em seguida o fone toca normalmente. Vamos lá, essa é a pesquisa. Sempre faço o teste antes de finalizar o acabamento, porque se for necessário a gente já faz uma correção nesse momento. Agora a gente vai partir para o acabamento. É só puxar aquele nosso conector, passar ele ali com bastante cuidado e ajustar a borrachinha de acordo com o comprimento do fio, para que não fique tensionando ali as soldas, né? Feito isso, é só fechar e tudo certo. O último cuidado que a gente precisa ter com esse tipo de conector é na hora de rosquear o conector, não torcer os fios, tá? Então repara que eu seguro ali na base dos fios e rodo somente a tampinha do conector. Para finalizar, dou um pequeno aperto com o alicate para ele ficar bem firme. Depois é só utilizar o fone e ser feliz. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, eu peço que você curta, se inscreva no canal para os próximos vídeos. E esse foi o resultado final. Curtiu? Tem algo que possa melhorar? Deixa aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Fechou? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.